Jorge Guaranho foi condenado a 20 anos de prisão por assassinar a tiros o tesoureiro do PT, o Marcelo Arruda. O julgamento terminou hoje à tarde e foi na capital Curitiba. Foram 3 dias de julgamento. Os 7 jurados consideraram Jorge Guaranho culpado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum. Na sentença, a juíza ressaltou o uso da arma da união no crime e a intolerância política. A sentença, por maioria, condenou Jorge José da Rocha Guaranho pelo crime de homicídio qualificado a ele imputado. Guaranho terá que cumprir a pena de 20 anos em regime inicialmente fechado, com execução imediata. Ele estava em prisão domiciliar desde o fim do ano passado, mas foi levado para o sistema prisional com a decisão. O resultado não poderia ser outro. O Ministério Público espera que com esse resultado, com essa responsabilização estatal, tenha sido agora valorizada efetivamente a vida e todas as condições que agora também nós vamos continuar aqui observando ao longo desse processo. Ele reafirma, essa decisão reafirma o Estado democrático de direito, um Estado que não admite que alguém seja agredido, que alguém seja assassinado unicamente por divergências ideológicas, sejam elas quais forem. O indivíduo que foi alvejado, os disparos foram na direção dele, não obstante terem outras pessoas, e o foco foi especificamente se defender. Então, por esse contexto, nós já apelamos, já está consignado no tribunal, na ata, para recorrer para o tribunal. De outro passo, a pena aplicada, ela ficou num patamar excessivo, 20 anos para um réu primário de bons antecedentes. Então, se porventura mantida a condenação, nós estamos pedindo a redução da pena. O ex-policial penal acompanhou a leitura da sentença e deixou o plenário antes do fim. Ele saiu do tribunal em um carro da Polícia Militar. O crime aconteceu em julho de 2022 na cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Guaranho invadiu a festa de aniversário de Marcelo Arruda e discutiu com a vítima. Ele saiu do local e retornou 10 minutos depois, quando atirou contra o tesoureiro do PT. O júri ocorreu em Curitiba após a Justiça aceitar um pedido da defesa. A família de Arruda acompanhou o julgamento e homenageou o também guarda municipal após a condenação. Hoje nós tivemos o resultado que a gente tanto lutou e buscou pela memória, pela vida do Marcelo. 20 anos de condenação a uma pessoa que transformou as nossas vidas, a uma pessoa que trouxe muita dor e muito sofrimento para todos nós. Hoje nós vamos sair daqui sem o Marcelo, mas com justiça. A condenação do Guaranho vai servir de exemplo para toda a sociedade brasileira, que a gente deve acabar com esse discurso de ódio, o fim dessa violência devido à política. Essa última entrevista traduz absolutamente tudo, até porque o Guaranho falou no depoimento dele que ele entrou, de fato, com uma música, falando de um outro candidato, de um outro partido político, e que hoje entende que foi uma idiotice. Atirou, de acordo com a perícia, 3 tiros antes do Marcelo Arruda revidar. Ele já estava muito ferido, mesmo assim, Guaranho foi atingido, tanto que ficou no complexo penal, na região aí metropolitana da capital, justamente pelos ferimentos que tem sequelas, a família dele sofrendo muito, obviamente, a família do Marcelo Arruda sofrendo muito mais, porque é um pai que não volta para casa. A lição é: extremismo nunca é saudável, tá? Nesse caso, a gente está falando de religião, de fé, a gente está falando de fanatismo por esporte, time de futebol e tantos outros esportes, e principalmente por política. As discussões aconteceram. Os dois lados políticos estavam envolvidos, cada um seguiu a sua vida, mas essas famílias pararam no tempo. Não vale, é uma burrice.